ao radialista, cronista esportivo Tony Filho. Tony, se sinta em casa. Obrigado aí de ter aceitado aí bater esse papo. Pra gente do canal, o maior prazer, viu? Boa tarde, Tony. Boa tarde, Dinho Bahia. Boa tarde a todos do canal Dinho Bahia. Então, Dinho, esse momento é um momento muito especial para o radialista Tony Filho, porque eu vou contar um pouco da minha história como radialista e cronista esportivo, que há mais de 20 anos eu venho fazendo esse trabalho entre Sergipe, Bahia e São Paulo. E, claro, estou aí à sua inteira disposição para poder responder aquilo que for perguntado a mim. É isso aí, Tony. Quero lembrar pra galera que é a nossa primeira entrevista, né? Bate-papo aqui, eu não botei Sony Clash porque muita gente usa esse nome aí, eu achei meio estranho, viu, Tony? Mas vamos usar. Desculpa aí os erros, tô nervoso porque entrevistando uma pessoa como um Tony Filho, radialista, profissional pra mim, curto ele de muito tempo. Tony, vamos dar início aí. A primeira pergunta aqui. Como como surgiu o interesse pela comunicação com como foi o início? Desculpa aí os erros. Então, Dinho Bahia, com o meu início como radialista, a minha história começou na minha cidade natal, na Rádio Mega FM, na cidade de Adustina. Foi a segunda emissora que surgiu na cidade e naquela época já existia uma rádio que foi um sucesso muito grande. Depois surgiu a segunda emissora. E com o surgimento da Mega FM, eu me interessei, claro, de fazer um programa. E por incrível que pareça, esse programa foi um programa esportivo, né? Eu já comecei a minha vida no rádio, já naquele tempo, nem pensava que um dia ia chegar aonde eu já cheguei, porque são 8 emissoras no currículo e outras emissoras como narrador esportivo. Então, tudo começou lá na minha cidade, em uma rádio que hoje não existe mais, foi extinta, mas foi o pontapé inicial, que foi a minha grande escola. E, claro, eu só tenho a agradecer àquela emissora, porque se não fosse a Mega, eu não tinha me tornado um radialista como hoje sou. Exatamente. Eu gostaria de saber, e também o público, Tony. O Tony Filho é natural de onde? O Tony Filho é aqui da região. Muitas pessoas imaginam que eu sou sergipano, porque eu tenho uma história no rádio sergipano muito boa, mas eu sou filho de Adustina, aqui bem próximo a Cícero Dantas, e eu, na verdade, tenho uma história com a região também, não só por ser filho daqui, dessa região, como também no rádio dessa região, e daqui a pouquinho eu respondo. É exatamente. Qual as emissoras que você trabalhou? Então, Dinho, como eu falei, iniciei na Rádio Mega FM em Adustina, foi o início de tudo. Depois, eu fui trabalhar na Rádio Ação FM, na cidade de São Vicente, no litoral paulista, isso no início dos anos 2000. Depois, retornando para a região, fui trabalhar no município de Fátima, na Rádio Conceição FM, no povoado Paus Pretos. Depois, segui para a Rádio Cidade AM de Simão Dias, onde eu construí minha história lá em Sergipe. E lá fiquei quase 5 anos, quer dizer, iniciando meus trabalhos na Rádio Cidade, no ano de 2003, fiquei até 2006, entre idas e vindas. Depois, mas antes disso, em 2005, eu ingressei na Rádio Progresso de Lagarto, AM 750, onde construí também uma história de 3 anos de sucesso. E, na verdade, o sucesso foi tão grande, Dinho, que surgiu até uma candidatura para vereador. Daqui a pouco eu vou lhe responder. Você vai me perguntar, eu vou responder sobre isso no decorrer da entrevista. Aí, voltando para a região, quando foi em 2009, vim fazer um trabalho jornalístico na cidade de Antas, na Rádio Tropical FM. Fui contratado, na época, para apresentar o programa Jornal da Tropical. E lá também apresentei 2 programas musicais. E, na verdade, fiquei 3 anos na minha primeira passagem lá na Rádio Tropical.
Depois, entre idas e vindas, em 2009, eu saí, aliás, eu saí em 2012. Cheguei na Rádio Tropical em 2009, fiquei até 2012, porque eu tinha um sonho de fazer um curso de radialista, né? E com isso, eu fui fazer esse curso fora, porque eu já vinha trabalhando, na verdade, em rádios menores, e quando ia trabalhar numa rádio comercial, sempre pagava para trabalhar, né? Eu comprava o horário. E com isso, eu queria um dia me tornar uma pessoa que fosse, na verdade, um contratado por uma emissora de rádio. Então, meu grande sonho, como comunicador naquela época, era conseguir minha DRT, tão sonhada por mim, para conseguir trabalhar como locutor contratado em uma emissora de rádio comercial, é claro. E com isso eu viajei, retornei depois, no mesmo ano, eu fui em 2012, essa viagem, fazer o curso fora. Depois, retornei já no final do ano. Quando eu retorno, inclusive, eu, voltando para a região, eu trabalhei, tive uma rápida passagem aqui pela Rádio Regional ainda AM, na época, foi uma rápida passagem, mas antes disso, eu trabalhei também, tive uma rápida passagem pela Rádio FM Patrocínio, de Paripiranga, hoje tudo FM. Depois, retornando para Antas, em 2014, voltei para a Rádio Tropical, onde eu fiquei um ano lá, né? De 2014 a 2015. Em 2015, eu fui convidado, aliás, 2013, eu trabalhei na Rádio Princesa da Serra M, em Itabaiana, Sergipe, né? Fiquei lá 6 meses, foi o começo de uma história também muito bacana. Aí fiquei 2 anos fora, depois retornei para lá de novo e fiquei 7 anos lá na Rádio Princesa da Serra, construindo uma história que tenho lá já, uma história muito bacana naquela emissora, né? Foram 7 anos, assim, de glórias na minha vida, pessoal e profissional, que eu me orgulho muito de ter passado lá pela Princesa M, que foi realmente, digamos, não foi um sonho só realizado, e sim, foi, na realidade, frutos que eu consegui profissionalmente falando, e pessoalmente também eu fui muito feliz lá em Itabaiana. Já era o quê? Minha terceira emissora em Sergipe, porque isso começou, para você ter uma ideia, no início dos anos 2000, com a Rádio Cidade de Simão Dias, AM, 1480, lembro como se fosse hoje a frequência. Hoje ela já é FM também, migrou. E depois Rádio Progresso. Com o tempo fui para a Rádio Princesa, fiquei entre idas e vindas quase 8 anos lá, carteira fechada, né? Já, quer dizer, radialista já um pouco que experiente, apesar de só ter 43 anos, mas tenho quase 22 de rádio, em grandes emissoras. E isso, Dinho, faz com que a gente realmente tenha construído uma história muito sofrida, porque se eu for falar para você o sofrimento que foi chegar aonde eu já cheguei, foram assim momentos difíceis que passei e que com certeza foram momentos também que eu consegui superar as dificuldades em vitórias. E é muito importante, eu sempre falo, Dinho, e todos que nos assistem aqui pelo YouTube, que a partir do momento que você consegue chegar, você andando com suas próprias pernas, não menosprezando ninguém, quem teve alguém que indicasse, coisa que nunca aconteceu isso comigo, sempre consegui, de acordo mesmo, a minha capacidade como profissional, minha coragem pessoal de buscar aquilo que eu sempre quis. Então isso fez com que existisse o Tony Filho. E o Tony Filho é esse cara que desde o início da primeira rádio, sempre fui aquele cara também guerreiro de ir para o comércio, vender. Eu nunca fui aquele cara acomodado de, eu sou um locutor, eu sou um radialista, mas não vou vender. Não, hoje se você não for aquele cara que sai para vender, você não trabalha em rádio nenhuma. Eu sou aquele cara que não só apresento os programas, como também eu vou para o comércio, eu vou vender, porque o rádio depende do comercial. O radialista depende da propaganda, por mais que ele seja um
locutor contratado da emissora. Mas a rádio, para pagar o profissional, ela tem que faturar. E a partir do momento que a rádio não vende, fica difícil para ela conseguir arcar com os compromissos dela com os seus profissionais. Então, Dinho, como diz, a gente que trabalha nesse mercado desafiador que é o rádio, você tem que estar sempre atento a tudo o que acontece, não só na tecnologia, né, que hoje é exigida se você é um profissional e você não está atualizado para se aperfeiçoar, buscar mesmo aprender e se aperfeiçoando cada dia, você fica para trás e você não consegue ir para canto nenhum. Então é mais ou menos isso. Esse daí, Tony, antes da próxima pergunta, você já recebeu proposta de outras emissoras fora do estado da Bahia, fora de Sergipe? Então, Dinho, eu, na realidade, trabalhei em São Vicente, São Paulo, na Rádio Ação FM, e de lá para cá, eu tenho focado mais aqui entre Bahia e Sergipe, tanto no estado de Alagoas, eu já estive passando por algumas emissoras lá, mas ainda não fiquei, digamos, em Alagoas, em nenhuma rádio, nunca trabalhei, porque realmente nunca surgiu, de fato, uma oportunidade. Mas é um estado que eu sempre busquei também. Eu me considero um radialista de 2 estados, porque quando eu não estou aqui na região, eu estou em Sergipe, né? Eu estou hoje aqui por opção pessoal e profissional também, porque eu estava empregado lá onde eu estava ultimamente, né? 7 anos de carteira fechada, e escolhi vir aqui para a Rádio Regional, por exemplo, porque era um sonho antigo meu de um dia trabalhar aqui na Rádio Regional, porque eu me criei praticamente dos meus 43, a Rádio Regional tem 32, quase 33 anos. Então eu com 10, 11 anos, eu já ouvia a rádio desde o início. Por ser aqui da região, sempre eu tive um sonho de um dia trabalhar na Rádio Regional de Cícero Dantas. Eu trabalhei em outras emissoras até mais antigas, como a Progresso, a Rádio Cidade, a Rádio Princesa da Serra, enfim, e outras emissoras, mas a Rádio Regional sempre foi assim uma emissora que nunca foi fácil o profissional chegar aqui e se manter aqui, sempre foi difícil. Chegar, difícil, e se manter aqui, difícil. E depois de muitos anos, eu consegui realizar esse sonho pessoal e profissional também, de vir trabalhar aqui na Rádio Regional. Surgiu uma oportunidade em 2021 e com essa vaga que estava aí, eu com meu perfil profissional, a direção me contratou e estamos aí. A direção gosta do meu trabalho, valoriza o meu trabalho como dos demais profissionais. Eu também gosto muito de trabalhar aqui nessa emissora e estamos aí até o dia que for, digamos, legal para as duas partes. É isso aí, Tom. A regional tem uma longa estrada, uma longa história, né? Essa rádio que não tem fronteira, né? Hoje é FM 100.9. Tony, desempenho de funções. Desempenho de funções. Então, Dinho, desempenho de funções. Então, desempenho de funções, eu sempre me considero um locutor eclético. Isso quer dizer o quê? O locutor eclético é aquele locutor que de tudo ele faz um pouco. Eu comecei, como falei no início da live, dessa entrevista, comecei no rádio esportivo, lá na minha cidade, transmitindo jogos, fazendo reportagem de campo, entrevistando com um gravadorzinho ainda daquele de rolo, porque não era o gravador automático, não, como hoje você pode gravar até no celular uma entrevista com qualquer pessoa. E naquele tempo não, era fita cassete mesmo. Eu pegava um gravadorzinho desse tamanho aqui, ó, ia para o campo, dia de domingo, tinha campeonato municipal na época, e aí eu ia gravar com os jogadores, treinadores das equipes, convidar para meu programa esportivo que eu tinha diário, segunda a sexta, os técnicos, os jogadores, entendeu? E era uma audiência tremenda na cidade, só dava a Mega FM, com o Mega nos Esportes, foi o meu primeiro programa de rádio, e foi assim
é o início de tudo, o esporte. Aí eu fui depois, quando eu passei da Mega para a Rádio Ação FM, eu indo para o litoral de São Paulo, eu, através de um conterrâneo meu, que fazia um programa lá, era um programa de forró, todas as manhãs, das 5 às 8 da manhã, na 97,7 de São Vicente, eu, na realidade, comecei a trabalhar com música. Mas eu não tinha, assim, digamos, nenhum tipo de conhecimento com programa musical. Foi o meu primeiro programa de rádio, falando em programa musical, foi na Rádio Ação FM em São Vicente, com meu amigo saudoso Joãozinho, lá da cidade de Adustina, que morava lá em São Vicente, hoje é falecido, em memória. E foi, assim, aquele cara que me deu a oportunidade fora da minha região, eu ainda no início de carreira. E aí eu fiquei lá, depois no programa dele, depois o diretor gostou do meu estilo e já me colocou dia de domingo para fazer um programa sertanejo, lá na Baixada Santista. Foi um sucesso danado, e ali a gente já via que podia levar a sério na profissão, que tinha tudo para dar certo, né? Como graças a Deus deu. E aí o que acontece? Eu depois retornei aqui para o Nordeste, voltei aqui para a Bahia, depois tive um convite, ao chegar, de trabalhar em uma rádio também de um povoado de Fátima, chamado Paus Pretos, e a rádio Conceição FM. Eu fiquei lá com um programa esportivo, das 12 às 14 horas, dia de quinta-feira, e depois fazia um programa musical das 2 às 4 da tarde, das 14 às 16 horas. E com isso, eu fui começando a aprender e fui me habituando um pouco mais com o programa musical. Depois surgiu a oportunidade de trabalhar em Simão Dias, na Rádio Cidade, também com um programa musical. Fui apresentar um programa brega na Rádio Cidade, foi um sucesso tremendo, das 12 às 2 da tarde, de segunda a sexta-feira. Depois passou a 2 dias por semana, e foi um sucesso tremendo. Depois voltei a fazer um programa esportivo lá também, e com isso fui me firmando na profissão. Já tinha conhecimento do esporte, porque fui jogador amador, né? Fazia o esportivo, fazia o musical, e depois o que acontece? Eu fui para outro mercado desafiador, sabe o quê? Foi narrar futebol, que era o mais difícil do rádio até hoje, porque fazer um programa musical, eu sempre falo que qualquer locutor pode apresentar. É difícil, mas não é. Se você já tem, assim, por exemplo, já uma ideia daquilo que você vai fazer, um programa musical estilo sertanejo, um exemplo, um estilo brega, ou toca tudo, né? Você vai tocar tudo. Se é um programa toca tudo, você vai tocar brega, sertanejo, forró, internacional, você toca tudo. É um programa toca tudo. Agora, se é um programa de um estilo só, você vai tocar só aquele estilo. E eu toda a vida ouvi rádio, toda a vida eu gostei de ouvir os grandes profissionais do rádio, entendeu? E sempre eu me inspirei naqueles bons radialistas, porque eu acho assim, você tem que se inspirar nos bons, entendeu? Você tem que ouvir todos, mas você tem que sempre se inspirar nos bons, porque a partir do momento que você se inspira nos bons, você também vai se tornar um profissional bom no futuro. Eu não me considero, Dinho, Bahia e todos que estão nos assistindo, o maior ou o melhor radialista da região, mas sou um cara que, dentro da minha profissão, são poucos da época que eu comecei até chegado onde a gente já chegou. Então eu falo isso, não é por nenhum tipo assim de querer ser mais do que os outros, não é, longe disso. Agora, eu sou uma pessoa que, pelo passar o que eu passei, as dificuldades que eu passei para conseguir me firmar na profissão, Dinho, realmente, se eu fosse um cara que achasse que as coisas seriam tão fáceis, eu tinha desistido. Aí, depois da narração esportiva, eu entrei no mercado jornalístico, programa jornalístico. Olha, eu achava que era difícil, mas eu toda vida fui um cara que tive força de vontade para conseguir aquilo que eu sempre quis, e eu me firmei. Minha primeira oportunidade no rádio jornalismo foi na Rádio Tropical de Antas, com Vange, em 2009. Fiquei 3 anos, eu fui o primeiro apresentador
do programa Jornal da Tropical, tinha Alsteclínio como repórter, Tony Silva, quer dizer, e fazia um programa muito polêmico naquela época, era sucesso. Cheguei na eleição de 2014, primeira eleição do governador Rui Costa, hoje ministro da Casa Civil. Ele, na primeira eleição para governo do Estado, eu entrevistei ele no programa jornalístico, entrevistei mais 3 candidatos na época ao governo do Estado da Bahia. Ficou na história, nenhuma rádio aqui da região, nenhuma, fez esse trabalho que fizemos jornalístico lá na cidade de Antas, entrevistando os candidatos ao governo do Estado. Quer dizer, naquela época, os candidatos eram Lídice da Mata, ao governo, Paulo Souto, era Taluz, do PRTB, Marcos Mendes, do PSOL, Rui Costa, do PT, e tinha Renata Malê, do PSTU. Eu entrevistei 3 dos 7. Dos 6. Então, eu consegui algo que emissoras grandes não conseguiram naquela época. E aí surgiu realmente essa oportunidade e fizemos esse trabalho. E depois disso, retornei para a Rádio Princesa Serra. Lá já fui fazer outro tipo de trabalho, fui fazer as madrugadas da Rádio Princesa da Serra, programa de Djalma Lobo. Se elegeu deputado federal 2 vezes pelo estado de Sergipe, o Manhã Nordestina, que entra no ar às 4 horas da manhã até às 6. E nesse programa, e também apresentei o programa O Show da Noite, que era líder de audiência, das 20 às 22 horas, de segunda a sexta, e apresentava também as grandes jornadas esportivas da equipe Bola de Ouro, transmitindo os jogos do Campeonato Sergipano, do Campeonato Brasileiro, da 4ª Divisão, enfim, os jogos do Confiança na Série C. Então, a gente tem uma história no rádio, né? Eu, para você ter ideia, Dinho e todos que nos assistem, na Rádio Princesa Serra, eu fui também em alguns jogos, porque a nossa equipe tinha 2 narradores. Tinha um narrador que já tinha até narrado Copa América e Copa do Mundo. Eu era considerado o segundo narrador. Eu era plantonista e quando o narrador não ia, eu ia para o campo com a equipe para narrar os jogos. Eu cheguei a narrar jogos de semifinal de Série D do Campeonato Brasileiro, Campeonato Sergipano, e outras competições, como Copa do Brasil. Eu lembro que eu narrei vários jogos, tipo Itabaiana e CSA, São Bento e Itabaiana, semifinal da Série D, disputa de vaga para acesso para a Série C. Já narrei Sergipe Brasiliense, do Batistão, lá em Aracaju, Lagarto, em Simão Dias, Clássico Matuto, Itabaiana e Lagarto, em Frei Paulo, no estado de Titão, no Brejeirão, em Tobias Barreto. Então, eu já narrei em muitos estádios de futebol lá no estado de Sergipe e, com certeza, tem um mercado bom, graças a Deus, e ao trabalho que eu tenho feito e tenho construído durante esses anos, e isso me credencia a, hoje, ser um profissional com DRT. Sou radialista e sou cronista esportivo, porque para você ser cronista esportivo, você tem que ser radialista. Se você não tiver a DRT de radialista, você não pode ser cronista esportivo, porque cronista esportivo significa o quê? Para você, por exemplo, ir transmitir um jogo e entrar no estádio de futebol, se você não tiver um crachá desse aqui, por exemplo, esse aqui é da emissora a qual eu trabalho hoje, Rádio Regional, mas lá eu tenho, inclusive guardado em casa aí, alguns crachás desse aí, desse tipo, lá da Associação dos Cronistas Desportivos de Sergipe. Todo ano eu renovava quando eu estava lá, porque eu trabalhava com esporte, né? E para entrar nas praças esportivas, se você não tiver o crachá, mesmo você sendo um radialista com DRT, você não consegue entrar, você é barrado. Porque uma coisa é você ser radialista, outra coisa é você ser cronista. Porque radialista você pode ter sua DRT e dizer, tem um jogo ali do campeonato estadual, eu vou assistir, mas aí você vai ter que pagar. E não vai para o setor da imprensa.
porque ali só vai para as cabines de rádio quem vai trabalhar, transmitir os jogos. Então, isso significa cronista esportivo. Eu tenho uma carteira nacional da Abrace, eu posso, com a minha carteira da Abrace, ir para qualquer estádio de futebol aqui do Brasil, tipo Maracanã, Fonte Nova, Morumbi, Allianz Parque, Neoquímica Arena. Por quê? É só renovar. Eu tenho a minha carteira da Abrace, mas como hoje em dia, praticamente, os radialistas, os profissionais da imprensa, não estão indo mais para as grandes praças esportivas, faz mais pelo o telão, né, que é chamado off-tube. Então, o que acontece? Hoje, praticamente, ninguém está indo mais para os estádios, nas grandes cidades, né, nas grandes metrópoles. Mas é obrigatório você ter. É isso aí, Tony. E, Tony, você é um radialista profissional. Como foi para se profissionalizar? Então, Dinho, é como eu lhe falei no início, né, para me profissionalizar, eu sempre tive um sonho de conseguir minha DRT e, na verdade, aqui na região não tinha condições, porque eu trabalhava em rádio pequena, eu sempre tive minhas obrigações a cumprir. é, então a gente, na verdade, o que ganhava era muito pouco e aqui na região não tinha como. E também não, raramente tem um curso de rádio na nossa região. E se você tem um sonho, você tem que buscar esse sonho, né? E com isso eu tive de sair da região para poder fazer meu curso fora, né? Porque se eu não tivesse feito isso, na época eu trabalhava até na Rádio de Antas e eu pedi demissão na época para ir fazer esse curso fora. Se eu não tivesse ido fazer esse curso, eu com certeza não estaria nem aqui. Não tinha passado na Rádio Princesa Serra, trabalhar fichado como trabalhei quase 8 anos e, na verdade, praticamente não existia o Tony Filho. Porque se eu ainda estivesse fazendo locução em rádio, eu estaria numa rádio comunitária, que não é nenhum tipo de menosprezo aqui, porque eu comecei em uma rádio que na realidade nem comunitária era. Era uma rádio clandestina mesmo. Aí foi minha escola. Quer dizer, eu acho, Dinho, realmente uma coisa assim inadmissível a dificuldade que tem de se construir, de conseguir uma rádio aqui no Brasil, porque você vê cidades por aí que batalham há muito tempo, pessoal fundando uma associação para poder conseguir uma concessão de uma rádio comunitária e o governo uma burocracia danada para poder liberar uma concessão de uma rádio comunitária, onde sabendo que a comunicação é muito importante para um povo, porque a partir do momento que você tem uma rádio numa cidade, ali está desenvolvendo o povo. Isso por quê? Porque rádio toca músicas, notícias, enfim, evangelização, porque no caso, uma missa, né, um programa católico, o evangélico, seja lá qualquer segmento que queira. Então, na verdade, rádio é cultura. E a partir do momento que você tem cidades aí de 13, 14, 15, 20 mil que não tem uma emissora de rádio nem comunitária. Então a gente vê, às vezes, pessoas têm vontade de possuir uma rádio, o cara, por mais que tenha uma condição financeira boa, mas não consegue ir, porque é muito difícil, é burocrático demais. E com essa burocracia, fica difícil das pessoas trazer a informação e entretenimento para o povo. E aí eu vejo que, na realidade, eu comecei na rádio clandestina e se não fosse essa escola, não estava aqui hoje. Então é por isso que eu sempre defendo a comunicação. E o governo deveria liberar mais emissoras, porque é dos grandes que se fazem, dos pequenos que se fazem os grandes. Porque você tem que ter um início, seja lá como for. Se você não tiver um início para você começar a fazer um trabalho, dificilmente você vai prosperar, entendeu? Chegar a um grande prefixo. Então é isso. Eu comecei na rádio clandestina, que não era legalizada, depois fechou, mas eu aprendi. Eu segui com todas as dificuldades e hoje consegui minha DRT, já tenho o quê? Mais de 10 anos. Eu sou radialista profissional e isso me fez com que eu conseguisse grandes espaços, como graças a Deus já consegui. E, claro, eu tenho sonhos ainda.
Porque os sonhos da gente só se encerram quando a gente morre. E eu não, eu acredito que eu vou viver muito ainda, tenho 43 anos, Deus me dê vida e saúde, quero chegar a outros lugares melhores, a outras rádios maiores, porque eu acho assim, a partir do momento que você faz o seu trabalho com honestidade e sinceridade naquilo que você faz, você com certeza, você cresce. É isso daí, Tony. É, você já passou por várias rádios, né? Princesa da Serra, Progresso, hoje está na regional, as rádios assim de nome grande, né? Tô falando, fora as rádios pequenas, né? Fora as rádios comunitárias. Ô Tony, você é um radialista esportivo. Isso significa o quê? Então, Dinho, é o que eu falei, o locutor esportivo, eu sou narrador esportivo, eu narro futebol, eu apresento programas esportivos, inclusive atualmente eu apresento aqui o Regional nos Esportes, de segunda a sexta-feira, na Rádio Regional, das 13h15 às 14h, programa de grande sucesso aqui também, na Rádio Princesa, como eu falei, já narrei futebol por outras emissoras, inclusive aqui em Cicero Dantas também, pela Buquerã FM, fiz 2010, eu fui 2011 aí, campeonato municipal, fiz na Rádio Cidade de Simão Dias, como narrador esportivo, fiz também na Rádio Capital do Agreste, em Itabaiana. Já narrei pela Princesa FM e pela Princesa da Serra M, né? Então são muitas emissoras. Em Antas ainda cheguei a fazer um jogo de futsal pela Rádio Tropical, na época. Então, isso significa ser um cronista esportivo. Eu sou narrador, repórter e sou plantonista. Isso aí. Só dando uma corrigida aqui, galera. Vocês, porque tô lendo aqui, né? O nosso texto é clonista, viu? Eu falei radialista, mas a palavra é clonista, viu? Mas faz parte, né? Então, é, Tony, você já ingressou na política? Então, Dinho, por incrível que pareça, eu também já ingressei na política partidária. Eu que fui locutor de carro de som, eu já fiz carro de som em política. E com o sucesso da Rádio Progresso, na época, surgiu uma candidatura a vereador. Eu fui candidato a vereador, me filiei a um partido político e fui candidato, coloquei meu nome à disposição do povo, mas na época realmente, devido às condições os apoios que não ajudaram muito, então meu projeto não foi realizado, né? Porque eu acredito assim, você para realizar um sonho, você principalmente tem que correr atrás dele. A partir do momento que você realiza aquele sonho, para ele ser um sonho que se torne realidade, você tem que ter apoios, principalmente na política, que rola muito dinheiro. Se você é um candidato que não tem muitos recursos, infelizmente, você não consegue muito sucesso assim, porque a concorrência é muito grande e, querendo ou não, até mesmo para você sair da sua casa, você depende de gastar dinheiro. Se você, por exemplo, tem um carro ou uma moto para você se deslocar, se você não pôr gasolina, você não roda, né? Então, você não tem nem como fazer um lanche. Então, tem que ter uma pequena estrutura para você, no mínimo, tentar algo, porque é muito difícil, Dinho, você concorrer a uma candidatura para vereador, porque são muitos candidatos e em busca do voto, e se você não tiver realmente uma estrutura de campanha, você não consegue, entendeu? É melhor você ser, eu sempre brinco com meus amigos e colegas e conhecidos, que é melhor você ser candidato a prefeito do que você ser candidato a vereador. Por quê, Tony Filho? Porque você ser candidato a prefeito, só tem 2 no máximo, 1 ou 2 concorrendo com você. E vereador não, tem 50 ou 60 pessoas querendo, se é uma cidade que tem só 9 vagas na Câmara Municipal, imagine, 60 ou 70, 80 ou 100 candidatos concorrendo a 9 vagas. Quer dizer, aqui no caso, são 13. Quer dizer, mas quantos candidatos teve aqui na última eleição, né? Então, se você não tiver
uma articulação boa, política, se você não tiver uma estrutura financeira razoável, você não consegue. É isso aí, Tony, verdade. Tony, quando você ingressou no rádio, o jornalismo? Quando você ingressou no rádio, o jornalismo? Então, eu iniciei em 2009, como falei, na Rádio Tropical FM de Antas, né? E de lá, a gente continuou esse trabalho aí. Hoje, de volta aqui à região, venho fazendo esse trabalho na Rádio Regional. Graças a Deus, um trabalho muito bom. O pessoal tem sido, assim, muito, digamos, agraciado com o trabalho que a gente tem feito. Estamos também sendo muito agraciados com o público que tem reconhecido o nosso trabalho, com a credibilidade também da Rádio Regional de mais de 32 anos. Então, a gente fica muito feliz de, tanto de um lado como do outro, a gente está satisfeito. Tanto o público está satisfeito, como a gente do outro lado, aqui como radialistas, formadores de opinião também, estamos aí fazendo esse trabalho bem sucedido. Você, Tony, se sente um radialista realizado? Olha, Dinho, ainda não me sinto um radialista totalmente realizado. Eu sou um sonhador, sempre falo que eu nunca sou aquele cara que me acomodo. Eu sempre busco algo diferente. Por exemplo, eu sei que eu cheguei em rádios conceituadas da nossa região. Eu estou em outra rádio conceituada, atualmente a Rádio Regional, né, onde eu estou. Mas é claro que a gente sempre sonha, né, de buscar algo, quem sabe, não é exagero, não é nenhum tipo de egoísmo, mas sonhar é importante. Sonhar é preciso. Quando você deixa de sonhar, Dinho, e todos que nos assistem, você deixa de viver. Então, eu sempre vou sonhar por algo melhor, para a minha carreira, para a minha vida, para a minha família, porque eu sou um pai de família, eu sempre busco, né, os meus objetivos, porque, claro, lá no futuro vai ter alguém que vai precisar daquilo que eu consegui, né? Eu tenho filhos, eu tenho família, quer dizer, eu sou um cidadão como outro qualquer. Então, na verdade, a gente tem sonhos e busca eles. Para também, quando a gente chegar a uma certa idade, ter um pouco mais de tranquilidade também para poder viver até os dias que Deus permitir. Verdade mesmo. Tony, como chegou a rádio regional? Então, Dinho, cheguei à Rádio Regional, como eu falei no início da entrevista, foi, digamos, surgiu uma oportunidade. Eu trabalhava lá na Rádio Princesa Serra, eu fiquei sabendo dessa oportunidade que eu ia ter aqui, porque tinha uma vaga sobrando, e com essa vaga sobrando eu tentei, porque eu já vinha buscando já há uns 2 anos uma oportunidade aqui, e não conseguia, porque não tinha como eu vim. Aí surgiu essa oportunidade, com o meu perfil profissional, a direção não pensou 2 vezes, e aí acertamos e eu consegui vir para aqui realizar esse sonho pessoal e, repito, e profissional. E hoje estou aí, vai fazer o quê? Já saí já de férias, voltei, já estou no 2º ano aqui na Rádio Regional e graças a Deus tem sido assim muito positivo. É isso aí, Tony. Tony, quais são seus maiores sonhos como um profissional da comunicação? Olha, como profissional da comunicação, como falei aqui agora sobre sonhos, né, de um grande centro, tá? Buscar fazer aquilo que a gente sempre gosta de fazer no rádio, a narração esportiva, trabalhar no rádio esportivo, um grande prefixo, uma grande cidade, é um dos sonhos ainda, é claro, e com certeza, Dinho, eu sou aquele cara que não desisto nunca, sou igual aquele jogador polivalente, que busca o seu objetivo, ele corre atrás da bola até mesmo antes da bola sair na linha de fundo, ele vai lá e consegue chegar e fazer o gol. E eu sou desse tipo. Eu sou aquele cara que nunca maltratei ninguém, sou aquele cara que cheguei onde eu já cheguei por méritos, eu nunca tive pistolão, assim, aquela pessoa que indicasse, não é nenhum tipo assim de desmérito para quem indica, não sou um locutor de
primeira rádio, nem segunda rádio. Sou um locutor já de 8 emissoras de rádio, 2 estados e talvez 3, porque trabalhei também em São Paulo. Mas, para mim, eu ainda estou aprendendo. Porque cada dia, o profissional que se preza, ele tem sempre que aprender. Se ele achar que sabe tudo, ele realmente pode parar de trabalhar. Porque ninguém, Dinho, sabe nada, tudo 100%. Sempre, cada dia, você está aprendendo. E é importante você ter os pés no chão, ter humildade e você saber que, mesmo você trabalhando na operação com uma pessoa que é iniciante, mas você tem que dar força para aquela pessoa. E não dizer, é porque eu sou experiente e você não é, e você vai ser maltratado por mim. Não, eu acho que você tem que tratar bem as pessoas, não querer pisar em ninguém para querer galgar espaços, entendeu? Eu acho que eu tenho sido esse cara, esse profissional, esse ser humano que eu sou, e quem me conhece de verdade sabe do meu caráter, da minha personalidade, que eu sou aquele cara que realmente, se eu puder ajudar alguém, eu ajudo, e não sou aquele cara de jamais querer que ninguém seja massacrado, seja realmente uma pessoa que se dê mal naquilo que faz. Eu não torço para o infortúnio de ninguém. Então, eu sempre quero viver bem e quero ver o meu próximo viver bem também. Isso aí, Tony. Tony, agradec... deixa eu ver aqui que eu... Agradecimento a você de participar aqui do nosso bate-papo e ao canal Dinho Bahia Oficial Divulgações. Tony, cronista esportivo da Associação de Sergipe, né? Esse nome aí eu me atrapalho, viu, Tony? DRT 18159 DF, cronista esportivo, Associação do Cronista do Estado de Sergipe, né? Esportivo. 10446 Sergipe. Gente, desculpa aí que eu tô lendo assim, porque é a nossa primeira, tô nervoso, viu? Tô nervoso, Tony, confesso que tô nervoso, mas espero que vocês tenham gostado. Tony, pode falar com a galera aí, o que você achou dessa entrevista, fale com seus ouvintes também, que vai assistir com certeza. Então, Dinho, olha, só agradecendo aí seu canal, sei que é assim mesmo, você está começando com esse novo trabalho, desafiador, mas com certeza você vai chegar lá também. Eu espero que quem assistir esse vídeo que vai ficar no YouTube, que goste da minha história, que sirva até, quem sabe, como inspiração para aqueles que têm vontade de trabalhar no rádio, que buscam os mesmos objetivos que eu busquei, que eu busco até hoje. Então, sabemos, gente, que é um mercado desafiador. A vida do radialista não é fácil de dizer assim, não, ele está ali só no estúdio fazendo o programa, no ar-condicionado, quando termina o programa vai embora. Não, negativo. O radialista tem outras atribuições também. O radialista não só apresenta o programa. O radialista, ele tem que ir para uma redação, ele vai ter que ir para uma rua fazer uma reportagem, vai vender comercial, tudo isso. Então, a vida do radialista não é fácil assim como alguém acha que é. Então, fica aqui, Dinho, um conselho para aqueles que têm vontade de ingressar no rádio, que é um mercado desafiador. Se você não tiver força de vontade para você conseguir sobreviver, você realmente não vai chegar lá. Não é, às vezes tem pessoas que chegam com a ajuda de A, de B ou de C, e daqui a pouco perde, né, o emprego, não se acomoda, não vai buscar outro em outras emissoras. Então, pessoas assim são pessoas que, na verdade, pessoas que são tipo aventureiras. Porque, uma comparação, se eu chego a uma emissora de rádio
por indicação de alguém, e amanhã ou depois eu saio, e não tem capacidade de buscar outras emissoras, então uma pessoa dessa não é um profissional realmente que é preparado para o mercado de trabalho. Então, para você se preparar bem para o mercado de trabalho, primeiro, você tem que gostar do que faz, tem que correr atrás, mesmo diante de todas as dificuldades, e nunca desistir. Não desistir. Eu, no meu caso, sempre fui assim. Eu sempre busquei meu espaço, sem pisar em ninguém, sem querer tomar lugar de ninguém. Agora, dentro daquilo que eu sempre fiz e faço, eu sempre faço com sinceridade e profissionalismo. Primeiro, se você não tiver força de vontade, gostar do que você faz e ser profissional, de verdade, você não chega a canto nenhum. A todos um abraço, a você que assistiu, a você que vai assistir esse vídeo. Dinho Bahia, e agradeço a você, meu amigo, por ter vindo aqui entrevistar o Tony Filho, e outras entrevistas, com certeza, iremos organizar no futuro aí, para falar mais um pouco sobre as histórias do Tony Filho no rádio. E as emissoras que eu passei, por exemplo, todas elas eu tenho, porque o tempo é pouco para mim, eu tenho uma missão daqui a pouco aqui a desempenhar, e aí meu tempo já está se esgotando, mas cada história interessante do rádio. Então, a todos um abraço, você que é fã do rádio, você que nos ouve todos os dias, você que mesmo não é tão fã do rádio, mas é importante você assistir esse vídeo, porque é inspirador. Porque sair de onde eu saí e chegar onde eu cheguei, sem a ajuda de pistolão, na força mesmo e na coragem, e Deus sempre na frente, realmente é para poucos. Um abraço. É isso aí, gente. Obrigado a vocês aí que acompanharam aqui o bate-papo com o radialista, cronista esportivo Tony Filho. Até a próxima, se Deus quiser. Gente, a qualidade do som, nós estamos transmitindo aqui através do celular. E estamos sem patrocinador para esse quadro desse programa aí. Você que se interessa, só entrar em contato com a gente, que vai vir muitos, viu? Com outros locutores também, como da regional mesmo, os outros. E também mandar um abraço para cada um, gente, que eu não estou vendo mensagem de ninguém aqui, viu? Porque estou usando o mesmo celular para falar com vocês. Deus abençoe, espero que vocês gostarem. Comentem nos comentários depois aí a nota que você dá aí para o radialista Tony Filho, para o nosso canal. Deus abençoe, fica até a próxima. Vai valendo, um abraço para todos. Deus abençoe.